Acho que já podemos começar, né? Fiquei um pouco atrapalhada aqui no início. Bom dia a todos. É com imenso prazer que conduzirei esse painel sobre a importância da avaliação de novas tecnologias em saúde. Não tem como se falar sobre saúde sem falar sobre inovação e tecnologia. É assim no presente e será cada vez mais no futuro. O bom uso das tecnologias é fundamental para a sustentabilidade dos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados, aqui e em qualquer outro lugar do mundo. Tecnologias em saúde lidam com uma dicotomia que não é comum em outros setores da atividade econômica. Em saúde, as novas tecnologias elevam os custos e pouco colaboram para baixá-los. Mas há meios de atuar para que as inovações sejam alavancas e não barreiras do acesso à assistência. Esse desafio é mundial e a melhor resposta dos sistemas de saúde mais desenvolvidos tem sido a mesma: o uso da ATS, avaliação de tecnologias em saúde, como suporte ao processo de tomada de decisão sobre quais tecnologias devem ou não ser incorporadas nas coberturas ofertadas pelo Estado e pelos planos de saúde. O Brasil usa a ATS tanto no sistema público, que é conduzida pela Conitec, quanto na saúde suplementar, conduzida pela ANS. Nela se avaliam desfechos, custo e efetividade das inovações vis-à-vis alternativas já disponíveis, optando-se pelas tecnologias melhores e mais eficazes. No entanto, no Brasil, esse instrumento tem sido ameaçado por iniciativas legislativas, como foi o caso do projeto de lei 6330, que foi aprovado tanto no Senado quanto na Câmara e felizmente vetado, sabiamente vetado pela Presidência da República. Ele determinava a incorporação automática, sem ATS, dos antineoplásicos orais a partir apenas do registro na Anvisa. Todos nós concordamos quanto à necessidade de dar mais celeridade ao processo de análise das novas tecnologias no setor da saúde suplementar. Entretanto, é indispensável a preservação da ATS, sob pena de cairmos num sistema que só é bom para quem vende tecnologias e não para quem precisa delas para se curar. As incorporações devem sempre respeitar aspectos econômicos e de impacto orçamentário. A saúde lida com orçamentos finitos. Na realidade, orçamentos cada vez mais apertados, seja pela crise fiscal do Estado brasileiro no lado público, seja pela queda de renda no lado privado. Logo, é preciso fazer escolhas, e isso se aplica também às inovações. Associado a isso, é desejável também definir mecanismos de precificação e financiamento, que incluam, por exemplo, o compartilhamento de riscos entre financiadores, que hoje carregam o risco todo sozinho, e fornecedores de medicamentos, insumos e demais tecnologias. Custos só são adequadamente aferidos se todos os seus componentes são conhecidos de forma transparente, a começar pelo insumo básico, o próprio medicamento, a própria tecnologia. No mundo todo, há tremenda dificuldade da sociedade em conhecer custos que justifiquem preços às vezes proibitivos, como é o caso mais emblemático no momento do Zolgensma, um tratamento para AME. Tomando por base o custo médio do tratamento nos Estados Unidos e levando em conta a probabilidade de nascimento de crianças que podem ter a doença no Brasil, só o tratamento da AME poderia custar 1,8 bilhão aos cofres do SUS por ano. Para concluir, cito uma pesquisa do Instituto Norte-Americano Commonwealth, que comparou 11 sistemas de saúde em países de alta renda. Entre as conclusões está a recomendação para gastar de forma inteligente e não gastar mais, para alcançar os melhores resultados em saúde, e também investir em sistemas de atenção primária. Como se vê, nem as mais avançadas tecnologias são capazes de superar os princípios básicos da boa saúde: prevenção, autocuidado, adoção de comportamentos e hábitos saudáveis que respondem por metade das condicionantes de uma boa qualidade de vida. Para debater esse assunto, temos no nosso painel 2 grandes especialistas. Fico muito feliz de estar com eles aqui hoje, são 2 amigos, né? Não sei se o Vecina conseguiu se conectar. Clarice, tivemos a oportunidade de trabalhar junto na discussão do marco regulatório dos prazos da Conitec, que foi um grande avanço, e o Gonçalo Vecina foi presidente da Anvisa no momento em que eu fui gerente geral responsável pela implantação da política de genéricos.
Clarice Petramalli é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP. Por mais de 9 anos esteve na Anvisa como coordenadora responsável pela criação da rede de hospitais Sentinela para a vigilância de pós-mercado de produtos de saúde e medicamentos, uso racional de tecnologias e segurança do paciente. Em 2011, participou da instalação da Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Como diretora no Ministério da Saúde, coordenou com maestria o processo de ATS para o SUS, estando à frente da Conitec. Atualmente é consultora da Unimed do Brasil para a ATS e assessora da presidência do CFM também para a ATS, ou seja, uma expert no assunto desse painel. Gonçalo Vecina Neto, muito conhecido de todos nós, é médico sanitarista com longo currículo no setor da saúde, foi fundador e presidente da Anvisa, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, a honra de trabalhar com ele, de 99 até 2003. Também foi um dos idealizadores da criação do Sistema Único de Saúde em 1988. Atualmente é professor assistente da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e está sempre dando entrevistas aí, né, com a sua grande experiência nesse momento aí da pandemia. Então, agradeço muito a presença de vocês e vou passar as perguntas. Farei a primeira pergunta para a doutora Clarice. Clarice, o argumento de quem defende a incorporação automática de tecnologias é que o processo de registro na Anvisa e de precificação pela CEMED seria suficiente para a incorporação, sendo a ATS um processo apenas burocrático, que não avalia segurança e efetividade, pois isso já teria sido avaliado pela Anvisa no processo de registro. Então, gostaria muito que você explicasse de uma forma didática, porque esse tema é um tema, às vezes, de difícil compreensão, e por isso, às vezes, essa dificuldade de compreensão é usada, né, para tumultuar as discussões ou para torná-las mais nebulosas. Então, explique de uma forma mais didática possível a diferença entre essas análises, registro, precificação e ATS, com um destaque especial ATS, para mostrar que não é um processo burocrático, e sim um processo que vai muito além da avaliação dos custos e passa, sim, por avaliação de segurança, por avaliação de efetividade. Obrigada. Oi, Vera, bom dia a todos que nos assistem hoje. É uma oportunidade a gente poder falar nesse Já ano apareci. em que a... Estou vendo a Vera, estou vendo Olá, a como está? Você não ouviu a minha apresentação, né? A sua pessoa, né? Com quem eu tive aí a honra de trabalhar na implantação dos genéricos. Obrigada, Vecina, pela presença. Olha, é um prazer, Vera. Desculpa o atraso, mas estava numa reunião do IES. Ah, tá bom. A primeira pergunta que eu fiz para a Clarice, eu vou repeti-la até para a gente ficar todo mundo no mesmo contexto. O argumento de quem defende a incorporação automática é que o processo de registro na Anvisa e... Alô? Você congelou. Eu congelei? Não, a Vera. Só a Vera. Você não. Porque eu estou aqui no interior, viu, Clarice? Não, mas tá bem. Eu posso passar a pergunta, se você quiser, para a gente adiantar. Então, de verdade, o que ela queria saber era a diferença entre a regulação da Anvisa e da Conitec nas novas tecnologias, né? E se seria supérfluo fazer ATS, uma vez que a Anvisa já tinha autorizado ou já tinha avaliado o produto quanto à eficácia e à segurança. E ela me pediu para que respondesse sobre essa diferença. Voltei, certo, Vera? Voltei, certíssimo. Eu repeti a pergunta para o Gonçalo. Obrigada. Então, eu acho que essa pergunta é muito oportuna, né, porque ainda há gente que confunde, passados 10 anos, né, de existência da Conitec. A Conitec, esse ano, faz 10 anos do marco legal publicado, e em fevereiro do ano que vem tem 10 anos de atividades ininterruptas, né, para o Brasil e para a avaliação de tecnologias. É completamente diferente o processo, né? O processo de regulação da Anvisa, eu acho que o Gonçalo vai explicar melhor
o que se vê, mas sempre se baseia em um dossiê da empresa que diz sobre o produto, segurança, eficácia e essas coisas. Mas não trata a comparação dessa tecnologia com outras tecnologias utilizadas para a mesma finalidade. Isso quem faz é a Conitec, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, quando avalia, né, um produto novo a entrar num rol, e também não avalia os impactos orçamentários, o impacto, o valor em saúde que aquela inovação vai ter para um programa nacional de saúde daquela doença. Isso não é avaliado nesse ponto. Então, veja que a Conitec se baseia em algumas coisas que a Anvisa já autorizou, haja vista que não há possibilidade de avaliar coisas para incorporar no SUS que não tenham registro no Brasil. É preciso ter previamente o registro aprovado para, num segundo momento, se solicitar a incorporação, seja no sistema de saúde público ou no sistema de saúde suplementar. E é importante observar que muita gente acha que isso é um trâmite a mais, que só vai dilatar mais o período, né, de incorporação, levar a mais tempo, né, utilizar mais tempo para essa incorporação, mas não é verdade. Não há nada que faça o gestor parar, né, pensar e não incorporar ou procrastinar uma incorporação, do que ele ter dúvidas em quanto isso vai custar, quanto ele vai ter de dinheiro no futuro para desembolsar para aquela finalidade. Ele precisa ter essa planilha na frente dele, né, que diz não só para que serve o produto, mas quais as vantagens, os problemas, para que grupo de pacientes ele é mais indicado e, principalmente, quanto isso vai custar e se ele vai precisar provisionar quanto de orçamento para um futuro próximo de 5 ou 10 anos, no mínimo. Então, essa é a dúvida do gestor. E está provado que um gestor em dúvida, ele não decide. Ele fica, né, aguardando mais informações e acaba não decidindo. A Conitec, nesses 10 anos, ela incorporou mais de 350 novas tecnologias justamente nesse sentido, trazendo ao gestor todos os lados do problema, né? Todos os lados da questão, de modo que ele possa, então, ter possibilidade de decidir a favor ou não de uma incorporação de um novo produto. Então, eu acho que, diferente do que se pensa, a ATS ajuda a incorporar, não o contrário. Se a gente imaginar quanto se incorporava antes da Conitec existir por ano, era uma quantidade muito menor do que se passou a incorporar agora, com essa possibilidade de esmiuçar, né, todas as vertentes da incorporação de uma nova tecnologia, dando para o gestor a certeza ou baixa incerteza de que ele terá problemas se decidir por incorporar. Então, eu acho que isso é importante a gente pensar. E não é um tempo perdido, pelo contrário, é um tempo que vai ajudar num planejamento futuro e numa implantação bem-sucedida de uma nova tecnologia. Bom, posso comentar? A Vera paralisou. A Vera está congelando. Eu vou fazer os meus comentários, então. Eu concordo com a Clarice, mas tenho Obrigada, algumas... Clarice. Quanto tempo vai ser essa nossa reunião aqui, Clarice? É muito curto, são 40 minutos ao todo. Só para eu me até 11h10, 11h10. E tá, isso atrapalha a gente. O mundo virtual, né? Me desconectei para me conectar novamente. Gonçalo, então agora eu vou, em continuação, vou perguntar para você, né? Para garantir o acesso a uma tecnologia no país, temos várias etapas, né? Registro, né, Anvisa, definição de preço CMED, ATS pela Conitec ou pela ANS, dependendo se a incorporação vai ser no sistema público ou privado. Uma das críticas é que o processo é lento. Sob essa alegação infundada, ações legislativas vêm sendo adotadas para expandir a cobertura via projetos de lei.
muitas vezes ignorando a TS e buscando incorporações automáticas, ou seja, o legislativo se sobrepondo ao papel de uma agência reguladora. O que pode ser feito para melhorarmos esse processo? Valeria integrar essas etapas para ganharmos eficiência na análise e uma melhor negociação de preços, não só para o SUS, mas também para a saúde suplementar, que hoje não existe essa etapa de negociação de preços para incorporação. Qual é a sua opinião aí, cara? Eu acho que nós temos que revisitar tanto a questão da permissão para comercialização, que é o que a Anvisa faz, quanto para a avaliação de tecnologia para incorporar essa tecnologia, seja no SUS, seja na iniciativa privada. Então, a primeira questão que eu acho que nós temos que levar em conta é que tem que ter duas etapas, num país com as características deste nosso. Ou seja, tem um processo de avaliação de tecnologia que diz respeito a se pode ou não pode comercializar uma determinada tecnologia. E nós estamos lembrando, é bom lembrar também que a Anvisa tem a ver com todo tipo de tecnologia, e o negócio de preço tem a ver só com medicamento. Então, é um pedaço do que nós chamamos de avaliação de tecnologia. A Conitec não está voltada exclusivamente para medicamentos. Pelo contrário, ela deveria, e não está muito, mas ela deveria estar voltada para todas as outras tecnologias também. Veja, nós estamos neste momento, tem um remédio chamado Molnupiravir. Molnupiravir reduziu em 50% a mortalidade por Covid. Fantástico. Tá em processo de registro na Anvisa. Existe um outro remédio da Pfizer chamado Paxlovid, que está em processo de término dos seus estudos de fase 3. O Paxlovid, num grupo de 385 pacientes, zerou a morte, enquanto que no grupo controle tivemos 7 mortes. O Molnupiravir reduziu em 50% as mortes. Qual produto nós devemos incorporar como tecnologia para tratar a Covid-19? O que zera a mortalidade ou o que reduz a mortalidade em 50%? Então, esta é uma discussão de avaliação de tecnologia. O que a Anvisa faz? Ela vai verificar se não existem efeitos colaterais. Nenhum dos dois medicamentos tem um efeito colateral muito grave. E eles têm uma eficácia de 50%, outro uma eficácia aparentemente até agora de 100%. Qual é o que eu quero? Os dois podem ser comercializados, mas o que eu quero é aquele que tem a maior eficácia. Ok, vamos ver a questão do preço. Esses medicamentos são utilizados para tratar precocemente pacientes. O que é um paciente COVID? Muito complicado. De cada 100 pacientes COVID que eu tenho, 3 morrem. Ou seja, se eu der água benta para 100 pacientes, 97 vão se curar. Esta é uma questão importante. Quando eu falo que eu vou reduzir em 50% a mortalidade, eu vou diminuir 1,5 mortes a cada grupo de 100 pacientes. Mas com o outro medicamento, o Paxlovid, eu reduzo os 3 mortos. Quanto custa esse remédio? É um remédio que tem que ser usado precocemente. Significa que nós já sabemos quanto custa o tratamento do Molnupiravir. Molnupiravir custa R$4.000. Eu tenho que dar para 100 pacientes R$4.000 para evitar 3 mortes com internação em UTI. Lembrando que cada dia de UTI custa R$2.200. Então, a avaliação de tecnologia tem que entrar nessa discussão. Então, este é um caminho que nós temos que adotar. A outra questão que eu acho que é fundamental, são 2 questões mais que eu acho que são fundamentais. Uma tem que ter um processo de avaliação de tecnologia para o SUS e para a iniciativa privada. Não pode ter 2 processos de avaliação de tecnologia. Esse é um problema muito grave no Brasil. Quem tem plano de saúde tem acesso à tecnologia que o SUS não tem.
Falo só de uma tecnologia que nem é medicamentosa, que é, por exemplo, a cirurgia minimamente invasiva. Qual é a quantidade de cirurgias gástricas que nós fazemos hoje por videolaparoscopia? A grande minoria. Agora, é óbvio que fazer uma vesícula por vídeo, o custo imediato é mais baixo, é mais alto, porém os resultados são muito melhores do ponto de vista clínico. O paciente fica um dia internado se fizer uma vesícula por videolaparoscopia. Custa mais caro, mas o resultado provavelmente custe mais barato se houver avaliação de tecnologia. Se não houver avaliação de tecnologia, nós não vamos ficar sabendo disso. Então, primeira coisa, nós temos que ter um sistema de incorporação de tecnologia único. Segundo, o que a Clarice falou, que antes da Conitec era um desastre, eu concordo plenamente. A Relação Nacional de Medicamentos estava parada no século XIX. Pois bem, a Conitec veio e conseguiu incorporar muita coisa. Mas o que ela incorporou está longe de ser o que seria necessário. Se nós formos comparar como se trata câncer de mama na iniciativa privada e câncer de mama no SUS, é uma vergonha o que nós fazemos pelas mulheres do SUS. Por quê? Por uma série de barreiras que são colocadas na Conitec, que na verdade são as barreiras orçamentárias. Eu acho que está na hora da gente ter um sistema único de incorporação de tecnologia. Tem que ter dois sistemas. A permissão para comerciar e a questão da incorporação. Acho que a incorporação é importante ser feita através de uma agência independente, o que a Conitec não é. E o que ficou demonstrado com esta última análise da Conitec sobre o kit Covid, que deu uma votação vergonhosa de 6-6, porque os representantes do ministro votaram por reconhecer que o kit Covid faz parte do tratamento, o que é uma vergonha. Então, está na hora da gente pensar numa agência independente, como a NICE na Inglaterra, para fazer avaliação de tecnologia, com a presença, inclusive, de representantes dos doentes nessas avaliações. Vera, você está com a gente? Não está. Não, né? Eu concordo plenamente com você, Gonçalo, que a gente precisa ter uma agência única, né, para avaliar tecnologias. De verdade, o câncer de mama já melhorou bastante, né, nos últimos Mas está longe do que acontece na iniciativa privada. A Conitec conseguiu incorporar algumas medicações novas. O tratamento do câncer de mama deu um avanço significativo, que estava realmente na idade da pedra, né? E a gente conseguiu, então, ter orçamento para isso, negociar, inclusive, reduções importantes de valores de entrada, né? De custo de entrada de produtos, de modo a ser sustentável para o sistema, né? Então, eu acho que tem áreas que nós estamos muito defasados ainda. A oncologia é uma delas, e muitas vezes por falta de pedido à Conitec que avalie novidades. As empresas até muitas vezes se contentam apenas com o mercado privado, que é grande no Brasil, né, 50 milhões de vidas quase, então não teria interesse de se submeter à Conitec para arriscar uma negativa. E muitas vezes por isso é que não demandam a Conitec essas novidades. Mas de um tempo para cá, o próprio Ministério começou a pautar coisas e começou a atualizar um pouco alguns menus, né, de ofertas tecnológicas para o câncer, mas ainda está longe. Por outro lado, em doenças crônicas, ao contrário, né, a saúde suplementar oferece menos do que a saúde do SUS, que também não é justo. Então, tratamentos para artrite, reumatoide, para espondilite, para psoríase, para um monte de doenças, estão paradas no sistema
de saúde suplementar e avançaram bastante na saúde pública. Então, o melhor dos mundos é o que você propôs mesmo, a gente ter uma agência independente, porque a independência é tudo. A gente sabe de bastidores quanto o pessoal anda sofrendo para manter minimamente uma decisão decente, né, em relação à política, né, ou à política dos dias de hoje. É muito grave o que tem acontecido, o desgaste dos profissionais, as ameaças que sofrem e tudo mais. Então, é muito, digamos, é muita pressão para pouco resultado. Então, a Conitec, com 10 anos, está num ponto de dar esse salto, né, de ser uma agência, ser independente e cruzar esses dados, né, que se analisa uma tecnologia, boa parte vai se aplicar também na rede privada, né, na rede de saúde suplementar. Então, é uma questão de custo apenas para se ajustar, mas o preço inicial, né, o preço negociado no SUS, será o preço também para ser negociado na saúde suplementar, que também tem milhares de vidas. Eu acho que será um benefício enorme. Eu acho que nós temos que rever. Aí eu acho que nós temos que rever qual é a melhor alternativa. Veja que, por exemplo, na Inglaterra, o NICE é quem acaba negociando o preço de incorporação da tecnologia. Não é o Ministério da Saúde da Inglaterra. Isso, apesar do NICE não ser o responsável pelo orçamento, ele é responsável pela negociação de preço. E é óbvio que quando ele faz a negociação de preço, ele leva em conta a opinião do Ministério da Saúde na incorporação daquele produto. Então, estava na hora da gente conseguir, e eu acho que a única maneira que nós temos de fugir da judicialização, eu acho que a judicialização não é um mal em si mesmo, mas que a judicialização não traz uma democratização de acesso, não traz, porque é só quem tem acesso ao judiciário. Então, eu acho que nós temos que deixar a judicialização para casos extremos, e os juízes têm que entender que políticas públicas têm que resolver a questão do acesso de medicamentos e de tecnologias em geral no SUS e na iniciativa privada. Então, dada a existência de uma boa política pública operada por um organismo como esse organismo de incorporação de tecnologia independente, eu acho que nós temos que reconsiderar como é que vai ser o apressamento. Então, porque uma coisa é falar de apressamento de medicamentos, a outra coisa é falar de apressamento de tecnologia. Que aí nós estamos falando, quando eu falo de medicamento, estou falando de 2.000 produtos. Quando eu falo de tecnologia, eu estou falando de 500.000 produtos. E aí eu acho que os instrumentos que nós temos para fazer esse acompanhamento são instrumentos ruins. Então, temos que ter um pouco de cuidado em como faremos o apressamento das outras tecnologias não medicamentosas. Embora o grosso, a maior preocupação seja das medicamentosas, particularmente agora com o setor da biotecnologia, nós temos que ir dos medicamentos genéticos, né, os CAR-T, os CRISPR, nós temos que olhar para isso, né, mas teremos que repensar um pouco, não dá para falar, olha, eu acho que, eu não quero achar, eu acho que nós temos que discutir, e o Congresso tem que fazer essa discussão. Já existem projetos de lei em andamento no Congresso para criar o nosso NICE. Temos que aperfeiçoar isso e acompanhar a sociedade brasileira, acompanhar essa discussão. Eu acho que você tem toda a razão. E a gente, no começo da Conitec, não entendíamos direito como o preço ia entrar, né? Cada ministro que entra, ele quer negociar o preço, porque aí está uma massa de manobra, né? uma importância dele em relação ao fabricante e uma chance de corrupção enorme, né? Mas não é isso que tem que acontecer. O que tem que acontecer é haver, quando dá submissão, né? Seja um medicamento, seja uma tecnologia, recentemente foi incorporado no SUS um implante para
glaucoma, um pequeno implante, um stentezinho pequeno que é colocado no olho para controlar a pressão ocular, né, das pessoas que têm glaucoma de ângulo aberto. Foi incorporado porque havia o benefício, havia a relevância, porque são pacientes idosos que têm que usar um monte de colírios por dia, né? E houve a flexibilização da empresa que vendia um certo X e topou baixar o preço para metade, porque pensou numa incorporação para uma população grande, né? Imediatamente, através da MP, que existe agora, de inclusão automática na saúde suplementar, se houver uma incorporação positiva no SUS, esse foi a primeira tecnologia que a ANS já sinalizou que vai incorporar por esta MP. Por quê? Já tem um preço de entrada não para um doente, mas para uma população de 50 milhões de pessoas, né? Que eventualmente vão ter uma quantidade de pessoas que vão precisar desse stent. Então, veja, você já começa a ter um balizamento de preço, tanto para o sistema público quanto para o privado. Então, não há tecnologia hoje que não ofereça um preço reduzindo abaixo do preço CMED, se for medicamento, e abaixo do preço de comercialização, se for um produto, um device desse tipo aí, um equipamento ou um aparelho. E com isso a gente já começa a ter uma visão de quanto vai custar, se eu vou poder pagar, se isso é possível o Brasil ter, embora seja importante. Às vezes é importante, mas não se tem dinheiro para isso. Eu lembro no tempo dos stents farmacológicos, né, que a gente lutava com um intervalo de preço enorme entre um stent de uma marca e um stent de outro, farmacológico igualzinho, teoricamente, né? Todos eram embebidos no mesmo produto e a coisa variava de R$19 mil um stent da Abbott para, sei lá, R$4 mil do outro. No fim, conseguimos incorporar por R$2 mil. Por quê? Porque para uma população toda... Então, não, e de repente existe mercado, né? Existe um mercado que não tinha. Você vendia pouco, aí tem um outro problema. Aí tem outro problema, Clarice. É o sistema de distribuição de órteses, próteses e material especial. Os hospitais não têm estoque. No Brasil, quem tem estoque é a distribuidora que representa uma determinada fábrica. E, além disso, ela tem que sustentar todo um esquema onde existe o pagamento por fora para o médico. Isso. Tudo isso acontece. Esta questão é que encarece os produtos dessa tecnologia, da tecnologia não medicamentos. Temos que lembrar também que boa parte da quimioterapia antineoplásica tem 10% do oncologista para distribuir de dinheiro. Embutido nisso. No SUS, nós estamos um pouco mais distantes de estar pagando esse custo a mais, né? E, em certa medida, conseguimos também reduzir esse pagamento por fora, no caso de órteses, próteses e materiais especiais. Mas não é universal isso ainda no Brasil. Quer dizer, o modelo de utilização da tecnologia não medicamento no Brasil precisa ser revisitado. Não tem cabimento você, em cada esquina, ter alguém fazendo uma cirurgia de prótese de joelho, uma cirurgia de prótese de quadril, uma cirurgia de substituição de marca-passo que está com os fios incrustados e que precisa de um sistema especial que custa R$100 mil para tirar o fio. Pelo contrário, nós temos que buscar especializar e criar volumes que tenham escala para ser utilizado. Então, aí tem uma intervenção que vai além de uma Conitec. Tem uma intervenção que vai exigir uma outra inteligência, que é criar um sistema de referência para utilização, não é incorporação. Incorporação é um problema. A utilização é outra. Por que os OPMS no Brasil são muito mais caros do que nos Estados Unidos
e na Europa, diferentemente de medicamentos. Medicamentos são mais baratos, mas os OPMS são mais caros. Por quê? Por causa do sistema de utilização de OPMS no Brasil. E isso não tem lei que o Congresso faça que vai resolver. Isso tem prática assistencial que nós temos que discutir para resolver. E aí acho que existe um espaço importante também de cooperação entre a iniciativa pública e a iniciativa privada para criar escalas para locais determinados utilizarem essas tecnologias muito complexas, que são, sim, alternativas importantes para o tratamento e que podem ser feitas por um custo mais adequado do que o que está sendo realizado no momento. Com certeza. Esse é um problema do mundo todo. Não, esse é um problema bem mais brasileiro. Não, sim, brasileiro também. Esse problema da UPME e do chocolate, né, do pagamento do médico, aqui no Brasil com certeza. Tem um peso. Fora do Brasil não é assim também. O grande problema nas OPMEs é você conseguir avaliar se elas são tecnologias diferentes. Muitas vezes os devices têm pequenas diferenças entre eles, um stent assim, um stent assado, se eles são ou não concorrentes no mesmo nicho, se eles servem para a mesma finalidade. Então, esta coisa muitas vezes não está clara. Os estudos que são exigidos no mundo inteiro para produtos desse tipo, muitas vezes são bem inferiores em termos de qualidade metodológica do que são exigidos para os medicamentos, e de modo que a gente persiste muitas dúvidas sobre essa intercambiabilidade, se é possível usar um ou outro para a mesma finalidade. Isso faria com que uma concorrência enorme pudesse existir no mesmo nicho. Só que não são os fabricantes que vão propiciar essa situação, né? A regulação do mundo inteiro de registro para produtos desse tipo, muitas vezes é uma regulação frouxa. Isso está evidenciado em várias publicações sobre isso. Então, devices é um outro capítulo que o mundo tem que desenvolver formas novas, metodologias novas, tanto de registro quanto de avaliação de tecnologias, né? E de registro também, porque se demonstrou que Brasil, nós seguimos a regulação. Vê a questão nós não estamos fazendo coisa muito diferente do que o mundo faz. O que eu acho que uma coisa é registro, olha, o FDA faz assim, a Europa faz assado, o Japão faz assado, e nós não fazemos diferente. Nós não fazemos mesmo. E isso então, tudo esse tem é um o caminho do mundial registro. De melhorar. Outro caminho é o caminho da avaliação de tecnologia. A avaliação de tecnologia para a incorporação tem que ser única e tem que ter um conjunto de critérios, como os critérios que o NICE tem lá. Então, decisão baseada em evidência, utilizar especialistas independentes, o envolvimento da sociedade na avaliação de tecnologia, independência e transparência nas decisões, ter uma revisão sistemática do que já foi feito e desenvolver metodologias continuamente para avaliação de tecnologia. Exato. Acho que isso é um problema. Terceiro problema é o uso. Sim, essa questão a implantação de como ela criação de escalas para a utilização de forma mais econômica dessas novas tecnologias que estão surgindo. Não pode ter um centro em cada esquina. Tem que ter centros que tenham concentração e consigam realizar da maneira mais eficaz e segura possível, porque as pessoas têm um volume de procedimentos que lhes permitem ser mais seguros e eficazes. Essa é uma questão que no Brasil nós nem encostamos. É verdade, é verdade. A gente tem poucos minutos, eu não sei se a gente poderia aproveitar para dizer sobre a judicialização, né? Você tocou sobre esse ponto e eu concordo que haver uma agência que avalie para ambos os sistemas vai ajudar muito a diminuir essa divergência, né? Ou essa diversidade entre o que se faz no público e o que se faz no privado, e esta é a sinalização principal, no meu entendimento, para que um juiz decida autorizar alguma coisa, né? Ou dar uma ação, dar um ganho de ação a uma pessoa que solicite qualquer coisa, porque ele pensa, não tem parâmetro, a saúde pública faz de um jeito e não dá,
a saúde privada faz do outro e dá. Ao contrário, em outro momento, a saúde privada dá e a privada não dá e a saúde pública dá. Então, eu não entendo. Se o médico pediu, eu vou autorizar. Então, esta situação, né, de esquizofrenia que a gente tem mesmo entre os dois sistemas, eu penso que é das coisas principais, né, dos fatores principais a influenciar essa judicialização desenfreada que a gente tem e que há anos estamos tentando reduzir e torná-la racional, mas a gente não está conseguindo mexer no núcleo, porque esse ensinamento da política é um ensinamento contrário ao que deve ser, né? Que um doente, seja no sistema privado ou público, ele tem o mesmo direito, né, de receber tecnologias úteis, eficazes, seguras, né? E, portanto, não teria que haver uma diferença tão grande entre tratamentos feitos lá e cá, né? De forma que aí os juízes entenderiam que existe, sim, uma política nacional de saúde única e que é aplicada de forma igual, tanto no serviço público quanto no serviço de saúde suplementar. Não sei o que você acha, a gente talvez deveria encerrar. Eu não sei quem está nos controlando, uma vez gostaria, que eu só quero fazer uma consideração sobre essa questão de judicialização, é que o reestabelecimento de direitos deve continuar existindo. Então, a judicialização é um instrumento para isso. Agora, a judicialização não pode ser um instrumento de construção de políticas públicas. A judicialização tem que respeitar o executivo e quando existirem as políticas públicas, esta deve ser o marco que segura a judicialização. Então, eu acho que nós evoluímos nos últimos 5, 6 anos com o judiciário na compreensão do que é uma política pública e do que orienta a política pública. O que orienta a política pública? A medicina baseada em evidências, ou seja, o conhecimento para a utilização de determinada tecnologia. Acho que isso está amadurecendo no judiciário. O que nos falta é ter melhores políticas públicas e acho que a junção do setor público com o privado vai criar esse espaço para a gente conseguir ter melhores políticas públicas para a incorporação de tecnologia. Acho isso. É isso mesmo. Clarice, eu vi aqui, a Vera mandou um recado aqui para nós. Mandou um recado para nós? Então, eu não vi. Está no grupo aqui. Eu estou no Rio com outra internet, na net. Vera está em São Paulo com internet ao vivo. Ambas testamos o link e não funcionou. Segue o print da tela. Peço que vocês falem antes do painel terminar. Não funcionou para mim. Então é para a gente encerrar, viu? Então tá bom. Nós falamos já há 43 minutos. Exatamente. Muito obrigada. Vamos fazer uma fala final. Achei muito legal que a gente pudesse conversar, mesmo que à distância, e muitos pontos em comum, né, que se tem mesmo estando em áreas diferentes. Muito obrigada por suas explanações e nos encontramos por aí. Tchau. Bom, eu também gostaria de agradecer a Fena Saúde pela oportunidade de discutir essa questão tão momentosa da incorporação de tecnologia e da judicialização. Espero que a gente consiga influenciar o Congresso brasileiro a criar uma lei que substitua a lei da criação da Conitec e que permita que a gente tenha um sistema único de incorporação de tecnologia e essa forma única de incorporar a tecnologia seja o melhor para o SUS e o melhor para a assistência médica suplementar. Muito obrigado, um abraço a todos. Tchau, até mais.